Questão 99, o que ela vai dizer aqui pra gente, né? Mais uma. Casos como dessa árvore podem provocar a redução na biodiversidade. Questão de biologia, questão de ecologia, tá? Então, ela vai dizer o seguinte: a extinção de espécies é uma ameaça real e que afeta regiões do país. A introdução de espécies exóticas, clássica da prova do Enem, muitas espécies exóticas podem aparecer na nossa prova, né? E elas são consideradas invasores, né? Elas provocam ali impactos ambientais. Dentro dos impactos ambientais, tem várias que podem cair na sua prova. Eu vou sempre levar o nível, né? Quais são as principais espécies exóticas que podem aparecer? Bom, no Brasil nós temos plantas. Dentro de plantas, algumas que podem aparecer para você será a jaqueira, tá? A jaqueira. Mas pode aparecer para você também alguns animais, tá? Dentro dos animais que podem aparecer aqui na sua prova, cara, nós temos, por exemplo, o caramujo africano, tá? O caramujo africano. Trazido ali para o Rio de Janeiro, dentro de um contexto, a ideia de escargot, né, que as pessoas iriam alimentar, acho que não gostaram daquele caramujo africano, jogaram ele na natureza, se proliferou absurdamente. Outro tipo de animal que pode cair na sua prova é o peixe-leão, tá? O peixe-leão também é um grande invasor, ele não tem uma grande característica de estar, por exemplo, no Oceano Pacífico e tudo mais, né? Acredita-se que esse peixe, ele estava em aquários ali, e um tufão passou, provavelmente, no hemisfério norte ali, e com isso fez com que esse peixe fosse parar em um outro habitat, né? E com isso também se proliferou bastante, não tem um predador natural, né? Então nós temos caramujo africano, nós temos o peixe-leão, nós temos a jaqueira, nós temos até a cobra-piton ali em Santa Catarina, né? Então são vários ali animais que são animais exóticos. A principal característica é que eles não possuem predadores naturais, tá? Predadores naturais. E aí, muitas vezes, eles têm um espaço livre para poder crescer, alimento de sobra, então eles vão crescer bastante, sem quase resistência do meio, tá? Então, o que acontece aqui é que eles quase não possuem a resistência do meio. Renatão, o que é a tal da resistência do meio? Imagina que nós temos o potencial biótico, que é o potencial de crescimento exponencial. A resistência do meio é o que limita esse crescimento, tá? Então pode ser disponibilidade de alimento, pode ser predadores naturais, pode ser competição. Isso vai fazer com que a curva ela chegue ao limite e ela começa a ser sigmoide. Então aqui nós temos a resistência no meio, nós temos aqui então a curva de crescimento exponencial. Nesse caso, um predador, a resistência do meio está elevada. Não significa que ele cresce além da resistência do meio. Isso não existe. Ele não vai crescer além da resistência do meio. Significa que a resistência do meio está elevada. Mas ainda assim, existe uma resistência do meio, tá? Essa é classificada como nível 1, extremamente fácil, tá? Vamos lá. Casos como dessa árvore podem provocar a redução da biodiversidade, pois o que ela causa? Ocupam áreas de vegetação nativa. Perfeito. O que é vegetação nativa? É a vegetação que já está aqui. Ela não está aqui, ela é exótica. Então, ela ocupa o lugar da vegetação nativa e ela começa a substituir a flora local. Substituindo a flora local, isso vai causar um grande impacto ambiental. Perceba que vai deixando ali, uma espécie vai deixando de existir e sendo substituída por outra que está crescendo demais, tá? E está ocupando o lugar dela, beleza? Vamos lá, e principalmente por não ter um predador natural e tudo mais, né? Então, letra A é a nossa resposta correta. Vamos ver por que as outras estão erradas. Letra B. Estimulam a competição por seus frutos. Bom, não existe uma competição por frutos, tá certo? Dentro do primeiro momento, competição por frutos, eu estaria falando, por exemplo, que a outra árvore vai perder porque o fruto dela pode ser mais doce ou não, mas eu não posso deduzir isso. Entre animais típicos da região, eliminam as espécies perdedoras, ela não produz, tá, nenhuma toxina em si que vai eliminar a outra espécie. E não é a competição de um fruto que vai fazer o animal vir lá e falar assim, nossa, a jaca é muito doce, vou derrubar ali a outra e vou deixar só a jaca. Isso não é uma dedução que a gente pode fazer. O que acontece é a jaca crescendo, crescendo, crescendo e ocupando um terreno, espaço ali, né? Então, como ela não tem ali, né, nada que limite o seu crescimento, ela começa a crescer. Mas não é pela competição de fruto, tá certo? É a competição de espaço, tá? Não é a competição dos animais. Letra C. Alteram os nichos e aumentam o número de possibilidades de relações entre os seres vivos daquele ambiente. Ela diminui o número de possibilidades. Imagine que uma espécie exótica, ela vai crescer, ela vai diminuir a variabilidade genética daquele meio. Então, ela não aumenta a possibilidade, ela diminui a relação entre os seres vivos daquele ambiente. Acaba que seres vivos vai ter apenas uma árvore. Inclusive, uma espécie exótica de planta pode levar à extinção de alguns animais, tá certo? Pode levar também a extinção de alguns animais. Letra D.
apresentam alta taxa de reprodução e se mantêm com um número de indivíduos superior à capacidade de suporte? Elas apresentam alta taxa de reprodução porque não teria ali um limitador dentro do primeiro momento. Mas elas não apresentam ali número de indivíduos superior à capacidade de suporte, porque a capacidade de suporte é a resistência do meio. Não tem como ter algo superior à capacidade de suporte, porque o meio limita, entendeu? Estaria errado essa afirmativa. É isso aqui que torna errado. Ela pode até apresentar uma alta taxa de reprodução, mas não acima da capacidade de suporte, tá? Letra E. Diminui a relação de competição entre os polinizadores. Não diminui a relação de competição entre polinizadores. E facilita a ação de dispersores de sementes das espécies nativas. Também não facilita, né? Ela não vai diminuir a relação de competição entre os polinizadores. Ela não afeta em si a competição dos animais. O que ela afeta é mais a competição entre as plantas e não os animais em si dentro do primeiro momento, tá? Então cuidado, a letra E também está errada. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5 mil flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.